Chegamos na parte 2 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. A gente vai entrar agora num formato diferente dos exercícios, não muito diferente, na verdade, para quem já conhece, mas para quem está acompanhando a leitura do livro e acompanhando os nossos vídeos aqui, fazendo pela primeira vez, vai ver que as sequências de exercícios vão vir de uma forma um pouquinho diferente agora. Ele faz aqui uma breve introdução à revisão da parte 2, né? A revisão não, na verdade não é uma revisão, a gente entra na parte 2. Então, onde Cristo reforça para a gente a ideia de que vocês estão sentindo realmente os exercícios. Então, ele coloca para nós nessa introdução que o importante, pessoal, é a gente fazer com o coração, é a gente sentir o exercício em si, muito mais do que a frase decorada, repetir ela ao pé da letra ou não. O importante é a intenção que a gente tem colocado. Então vamos refletir se a gente tem realmente aplicado os exercícios no nosso dia a dia. Será que a gente vem fazendo o trabalho de reconhecer o que é ego, o que é a mente certa? Se a gente ainda está reagindo das mesmas formas às situações que nos deixavam irritados, se a gente ainda continua ficando irritado com as mesmas coisas, se a gente já está conseguindo enxergar as coisas de uma maneira diferente, como é que está sendo a nossa prática do perdão, nós realmente estamos perdoando ou a gente ainda está escolhendo as figuras a serem perdoadas, a gente ainda está julgando. E o mais importante, a gente está chamando a Deus, a gente está chamando a nossa centelha para tomar todas as decisões nos momentos que a gente precisa ajuda, onde a gente está buscando essa ajuda? Nos momentos que a gente fica aflito, da onde a gente busca força para sair dessa aflição? Então, praticamente, Cristo fala assim, olha, parte do caminho vocês já percorreram, mas e aí? Está chamando a Deus? Está buscando? Está querendo voltar a ser como nós fomos criados a ser, para ser? Nós estamos querendo realmente ir de encontro com a nossa centelha, com o Espírito Santo que habita em nós, para que a gente reconheça realmente o que nós somos criados para ser? Estamos desfazendo as ilusões que nós fizemos de nós mesmos? Porque esse mundo de ilusão foi uma opção nossa, de criarmos uma imagem de nós diferente do que nós fomos criados para ser, né? Então essas ilusões que a gente vê no outro são ilusões que a gente criou da gente mesmo. Nós não fomos criados com esses aspectos. Deus só cria a verdade. Então nós somos parte da verdade de Deus. O que é contrário a isso é ilusão. Então, como é que vem a ser essa segunda parte de exercícios? A gente vai ter um tema central que a gente vai basear. Acredito que são 10, eu não lembro agora se são 10 ou 20 exercícios que vão se seguir, mas não importa. O que importa é que eles serão baseados numa ideia principal, que eu vou ler aqui para vocês, qual que é essa primeira ideia, e aí depois tem uma outra ideia, e aí uma outra ideia, até a gente fechar a sequência de exercícios. Então, para o exercício de número 221, que é esse que a gente vai praticar hoje, e os seguintes, nós vamos nos basear na ideia que está apresentada aqui, que é a primeira ideia que ele coloca nessa parte número 2, que é o que é o perdão. Então, reforçando a base do perdão em nós, a gente vai praticar os próximos exercícios. Então, aqui, vamos fazer um resuminho, vamos nos recordar o que é o perdão. O perdão reconhece que o que pensaste que teu irmão fez a ti não ocorreu. Ele não perdoa tornando-os reais. A gente perdoa a ilusão que foi criada com a ação do nosso irmão, sabendo que uma ilusão não pode nos fazer mal. Uma ilusão não é verdadeira, e o que não é verdadeiro não ataca ninguém. Ele vê que não há pecado, e nesse modo de ver, todos os teus pecados são perdoados. O que é o pecado, senão uma ideia falsa sobre o Filho de Deus? O pecado não existe, né? O pecado é uma ilusão. E o que não é verdadeiro, não foi, nada do que não é verdade foi criado por Deus, logo não existe. Então, o pecado não existe, ilusão, o pecado também é uma forma de ilusão, a dor não existe, nada do que é ruim existe, porque não foi criado por Deus, e só existe o que é criado por esse fluir do universo, por essa energia universal
que cria em constante abundância, que cria em constante harmonia. Ela dá a vida e uma vida carregada de verdades, pessoal. O contrário, o que traz sofrimento, qualquer aspecto que traz sofrimento, não é verdade. Não vem do mundo da imagem verdadeira. Vem de um mundo criado com bases em ilusão. Não é a nossa realidade. Então não existe mal nenhum que o nosso irmão possa ter poder para fazer mal a gente. Não existe. Por mais que fisicamente a situação ilusória parece ter acontecido, ela não, ainda assim não deixa de ser uma ilusão. Quando a gente perdoa, a ilusão se desfaz. Quando a gente perdoa, o peso que essa ilusão nos traz, a causa, a dor que essa ilusão nos trouxe, ela se desfaz. A vontade de Deus passa então a ser livre para ocupar agora o espaço que lhe é devido. Ou seja, nós somos uma vontade de Deus. Tem uma frase na Sutra Sagrada da Seichunoye, quem ainda não conhece, por favor, acessem o vídeo aqui da Sutra Sagrada. A gente vai falar, depois que a gente terminar essa sequência de exercícios do Curso em Milagres, a gente vai falar muito sobre o conhecimento que tem na Sutra Sagrada da Seichunoye, que é incrível. Tem uma frase que é assim, Deus... Ai, como é que é agora? Deixa eu lembrar. Voltando aqui, pessoal, fui até pegar aqui, porque eu esqueci, deu branco. Mas é uma frase que eu repito muito durante o dia também. Qualquer coisinha que eu vejo em mim, que eu vou ficar aflita, vou ficar com medo, ou vou achar que não vai dar certo, eu repito essa frase também, além das frases aqui do Zen. Olha que coisa linda. Deus é a fonte luminosa do homem, e o homem é luz emanada de Deus. Não existe fonte luminosa sem luz, nem existe luz sem fonte luminosa. Assim como luz e fonte luminosa são um só corpo, Deus e homem são um só corpo. Ou seja, nós somos como Deus nos criou. Nós somos a sua vontade. E não existe pecado, não existe pecador, porque Deus não cria o pecado. E não há outro criador senão Deus. Uma frase também da Sutra Sagrada aqui da Seichunoye. Então, quando a gente escolhe traçar esse caminho para nos reconhecermos na nossa verdade, a gente vai ver que o quão é importante a gente se reconhecer como nós fomos criados para ser. E toda ideia ilusória, ela vai se desfazendo. A gente consegue entender a nossa verdade, a gente consegue vir a vibrar nessa verdade. Um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento, que ele não questionará, embora não seja verdadeiro. O pensamento não vai questionar a ele mesmo. Então você pensa, você fez um julgamento. Aquilo tem uma energia, aquilo tem uma vida. E ele não vai se questionar para saber se ele é realmente certo, se ele é realmente justo ou não. A mente está fechada e não será liberada. O pensamento protege a projeção, apertando as suas correntes de modo que as distorções se tornem mais veladas e mais obscuras, menos acessíveis à dúvida, mais afastadas da razão. Ou seja, aquele pensamento de julgamento, ele vai querer se manter vivo. Então, você pensou, projetou. Essa projeção, ela tem uma energia e que ela vai se manter viva. Isso é assunto para um outro vídeo muito mais complexo. É nessa base que a gente entende a história dos obsessores, as histórias dos espíritos que influenciam a gente. A gente vai entender ainda, dá para entender muito, se vocês quiserem, a gente faz um trabalho sobre isso também, entendendo que são essas projeções mentais que nos causam embaralhamento mental. Porque uma projeção, isso é física, tá? Isso é física quântica. Uma projeção, ela sempre volta à sua fonte. Então, se você está projetando pensamentos de julgamento contra o teu irmão, eles vão voltar para você. Porque ela é uma criação sua, uma emanação sua, que vai voltar para a sua fonte. E não vai reconhecer que ela está errada, a não ser que o Criador reconheça que a sua criatura, que aquela ideia foi uma ideia errada, e aí ela ressignifica aquela ideia desaparece na luz. Estamos começando a entrar um pouco mais em aspectos mais detalhados do que é essa projeção mental, né? Do que é o poder dos nossos pensamentos, de como a gente mesmo vem criando as situações erradas para a gente. Um pensamento que não perdoa faz muitas coisas. Persegue sua meta ativa e freneticamente, distorcendo e derrubando o que vê com interferências no atalho que escolheu.
A deturpação é o seu propósito, assim como o meio pelo qual quer realizá-lo. Ele se lança nas suas tentativas furiosas de esmagar a realidade, sem se preocupar com o que quer que seja que aparentemente contradiga o seu ponto de vista. Não, eu sou verdade, eu sou verdade, eu sou verdade. E aí eu vou usar como base aqui, esse padrão mental para inúmeras situações da minha vida. Eu vou estar sempre agindo da mesma forma. Eu vou estar sempre julgando, culpando, julgando e culpando. E não vou estar olhando que esse julgamento, essa culpa, na verdade são projeções minhas. Eu estou criando essa ilusão. Porque o outro nada pode contra mim. E isso vai voltar a nós mais cedo ou mais tarde. O perdão, por sua vez, é quieto. E na quietude nada faz. Não ofende nenhum aspecto da realidade, nem busca distorcê-la para encaixá-la em aparências que lhe agradam. Apenas olha, espera e não julga. Aquele que não quer perdoar tem que julgar, pois tem que justificar o seu fracasso em perdoar. Eu não consegui perdoar porque foi muito difícil. Estou justificando a minha vontade de continuar na ilusão. Mas aquele que quer perdoar a si mesmo tem que aprender a dar boas-vindas à verdade exatamente como ela é. Assim sendo, não faças nada e deixa o perdão te mostrar o que fazer através daquele que é o teu guia, teu salvador e protetor. Estamos te amando a Deus? Estamos realmente pedindo ajuda dele? Forte em esperança e certo do teu êxito final. Ele já te perdoou, pois essa é a sua função dada por Deus. Aqui ele fala do Espírito Santo. Essa é a função do Espírito Santo para nós. A gente pede por ele, a gente pede a ajuda dele. Agora é preciso que compartilhes a sua função e perdoes aquele que ele salvou, cuja impecabilidade ele vê a quem honra como filho de Deus. Então Deus não criou filhos pecadores. Deus criou um filho, tal como ele, feito à sua imagem e semelhança. Nós resolvemos criar uma ideia nossa que não é a verdade. Eu não digo que em verdade, porque a gente criou uma ilusão de nós mesmos. Estamos protegidos, imaculados, seguimos protegidos em Deus, mas precisamos desfazer essa ilusão, esse tanto de pensamento errado que a gente fez a respeito de nós mesmos. Então, por isso que o perdão ele vem a ser a nossa base para esse trabalho de ressignificar as ideias erradas que a gente criou, que a gente usa como julgamento, que a gente usa como projeção de culpa. É o nosso auto-perdão, quando a gente se libertar da culpa daquilo que a gente fez com a gente mesmo, que foi essa imagem errada de nós mesmos, a gente consegue a nossa unificação novamente. Na verdade, não deixamos de estar uno, a gente só vai desfazer essa ilusão, acordar desse sonho. Vamos então para a lição de número 221. Então vocês entenderam, né? Isso aqui que a gente falou sobre o perdão vai ser a base para as próximas lições até vir o segundo tema, tá? Então vamos lá. Lição 221. Que a paz esteja em minha mente, que todos os meus pensamentos se aquietem. Pai, venho hoje a ti em busca da paz que só tu podes dar. Venho em silêncio, na quietude do meu coração, nos recantos mais profundos da minha mente. Eu espero a escuta da tua voz. Meu Pai, fala comigo hoje. Venho para ouvir a tua voz em silêncio, com segurança e amor, certo de que ouvirás o meu chamado e me responderás. Então a gente vai praticar essa pequena oração durante o dia todo hoje, dando a nossa vontade de volta ao nosso Criador. Que Ele nos faça ver quem realmente nós somos, que Ele venha, que a gente se unifique com a nossa energia novamente. Aguardamos em silêncio agora. Deus está aqui, pois esperaremos juntos. Eu tenho certeza de que Ele falará comigo e ouvirás. Aceita a minha confiança, pois ela é tua. As nossas mentes estão unidas. Esperamos com uma só intenção: ouvir a resposta do nosso Pai ao nosso chamado. Deixar que os nossos pensamentos se aquietem e encontrem a sua paz, para ouvi-lo falar-nos de que somos, para ouvi-lo falar-nos do que somos e revelar-se ao seu Filho. Então hoje, nós, com a nossa centelha, com Cristo, com o nosso Divino Espírito Santo, que habita dentro de cada um de nós, nós vamos nos unir
e nós vamos pedir esse reencontro com Deus. Nós vamos pedir esse reencontro com a nossa verdade. Boa prática!